Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana, eu sou brasileira, eu moro na Polônia. Hoje eu vou comentar um pouco sobre essa polêmica que está acontecendo com o Monark, que é um youtuber, podcaster brasileiro que acabou de ser demitido por defender a existência de um partido nazista. Eu vou comentar esse assunto hoje porque, em primeiro lugar, um amigo meu aí do Brasil que me mandou a notícia, eu não tinha visto ainda, ele pediu minha opinião. Eu ia gravar um áudio para ele, então eu fiquei pensando sobre esse assunto um tempo e depois eu achei que de repente eu podia sentar aqui e falar para todo mundo, porque é um assunto interessante mesmo. Eu gosto desse assunto não só porque eu moro aqui na Polônia, que passou por toda a Segunda Guerra com o nazismo, depois teve o comunismo, teve tudo isso. Eu tive a oportunidade de estudar isso, estou terminando o meu mestrado em Sociologia, Ciências Políticas, e eu sou da área da comunicação, então estou vindo para essa área agora de tanto que esse assunto me interessa. Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui o mais curto possível, não entrando em tangentes sobre todos os assuntos que envolvem isso que aconteceu agora, mas se você quiser desenvolver mais algum assunto, quiser falar sobre algo mais a fundo, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Sempre deixe seu comentário, lembre com bom senso e respeito para ele não ser apagado aqui do canal. Então, se você não sabe o que aconteceu, eu estou aqui com um tablet, mas acho que a essa altura todo mundo está comentando isso já. Teve um podcast em que esse podcaster, eu não vou nem chamar de jornalista porque eu não tenho certeza se ele é jornalista, acho que não, acho que ele só é um podcaster, não é mesmo? Influenciador. O nome dele é Bruno Ayub e é conhecido como Monark. Ele falou que ele achava que devia ter um partido nazista no Brasil. Bom, a fala do Bruno foi a seguinte, vou ler aqui o que ele falou exatamente. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço. Eu sou mais louco que todos vocês, eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. E ele está errado. Então, o primeiro argumento dele, em que a gente vê que ele não faz ideia do que ele está falando, é que ele fala que porque a esquerda radical tem espaço, então a direita radical, no caso os nazistas, tinham que ter espaço. Esse é um argumento bem bosta mesmo, para começar, e é um argumento infantil de o Joãozinho tem, então eu também quero ter, sabe? Em primeiro lugar, o que é a esquerda radical ter muito espaço? Se é espaço demais, ele acha que tinha que controlar isso, ou é porque tem espaço demais, a direita também tinha que ter espaço demais. Essa fala está completamente confusa e sem sentido. E a primeira coisa que ele fez depois foi dizer que ele estava bêbado no podcast, que por isso ele não pode ser responsabilizado ou quer ser desculpado por estar bêbado. Não faça gravação bêbado. Se não aguenta, não desce pro play, não é assim que fala em São Paulo? Se você não sabe brincar, não desce pro parquinho. Se você não aguenta bebida, não bebe. De preferência, nunca grave bêbado, principalmente falando de assuntos sérios como esse. Então, se a pessoa já se dá o trabalho de encher a cara antes de falar sobre o nazismo como um influenciador para todas as pessoas que escutam o que ele fala, isso já é uma prova bem clara de que ele não tinha que estar ali, que ele não leva isso a sério, ou que no mínimo ele tem um problema de bebida e que ele tinha que estar se tratando ao invés de estar gravando o podcast. Então, esse primeiro argumento de eles podem, então a gente, os nazistas também podem, não faz sentido nenhum. Em segundo lugar, aqui na Polônia, onde eu moro, é proibido ter partido comunista, porque a Polônia esteve por mais de 40 anos sob uma ditadura comunista, um governo totalitarista controlado pela Rússia, e eles não querem que isso volte, porque quando a Polônia saiu do comunismo, ainda tinha todas aquelas pessoas que estavam aqui, que eram envolvidas com o sistema, tá do lado da Rússia, então aqui na Polônia é proibido ter partido comunista. Eu não vou entrar agora na discussão sobre ter ou não partido comunista, nem na Polônia, nem no Brasil, como eu falei, tem várias tangentes que a gente pode descer por aqui e entrar nesse debate outro dia, mas eu vou tentar seguir aqui no assunto do nazismo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz com uma professora universitária
que estudou o nazismo e o comunismo a vida toda, ela viveu esses regimes, ela estava viva quando eles aconteceram. Então tem uma entrevista bem interessante com ela que eu vou linkar aqui em algum lugar sobre a diferença entre nazismo e comunismo. Então vai estar aqui linkado. Mas, resumindo, o problema do nazismo é que ele é uma ideologia que pressupõe que existe uma raça superior. Então existem humanos que são superiores aos outros humanos. Isso não existe em nenhum outro lugar. Isso é uma coisa bem nazista mesmo. O comunismo tem muitos e profundos defeitos da maneira que foi implantado, e as pessoas vão vir defender nos comentários: mas o manifesto comunista, mas nunca existiu comunismo, porque a maneira que foi implementado não é comunismo. Beleza, estamos falando da prática. O comunismo, como é na prática, como sempre foi até hoje, é uma coisa que só nunca deu certo, só deu errado. Funciona muito bem a ideologia de todo mundo ter a mesma coisa, que lindo, distribuição de renda, vai ser fantástico, nunca funciona na prática. Então, de novo, vamos falar mais sobre isso outro dia se alguém quiser. Por enquanto, vamos seguir aqui, ó. Nazismo. A gente vê que no Brasil a maioria das pessoas que falam que falam sobre nazismo ou como nazistas, que se intitulam nazistas, não fazem ideia de nada. Já tá um disse que me disse que foi distorcendo o que é o nazismo e o que os nazistas acreditam, e virou uma coisa assim que ser de direita e ser de nazista e ser de direita e ser nazista é quase a mesma coisa hoje em dia. Gente, não é. Eu esqueci de falar no começo do vídeo, a minha família não é judia, não sou de origem judaica, não estou falando isso como uma pessoa judia, mas se você acha que o nazismo só abalou ou só impactou os judeus, você está muito errado. Então eu sinto que o brasileiro, em geral, tem dificuldade de ter empatia com o Holocausto porque não tem tantos judeus assim no Brasil. Então, eu não estou falando que é todos, também é importante falar que quando eu estou generalizando, eu sei que vai ter uma pessoa que vai falar assim: mas eu não sou assim, tipo, que bom pra você. Mas com essa polêmica e os comentários e tudo que eu tô vendo, uma grande parte das pessoas acha que é só falar assim: mas então os nazistas tiveram esse problema com o judeu, eles têm que ali se conversar e vai ficar tudo bem, eles só têm que se entender, sabe? Na verdade, os nazistas, eles são legais, eles querem o bem, eles só tiveram um probleminha com os judeus. Gente, não é isso, não é isso. O nazismo é o centro, a ideia da coisa do nazismo é que existe uma raça superior, todas as outras raças são inferiores. Aí o que mais também eu adoro é vir latino-americano, nós, nascidos no Brasil, vir gente marrom, vir gente preta, falar pra mim: não, mas olha, eu juro pra vocês, tá? Pessoas que... É muito triste pra mim ver pessoas que acham que teriam recebido um abraço do Hitler se o Hitler tivesse passado na frente delas, e não seria nada disso. Então é comum no meu canal vir gente me falar assim, tipo: mas eu sou negro e eu acho que não tem nada de errado com o nazismo, porque o nazismo não... eles nunca falaram nada sobre os negros, o problema deles é só com os judeus, nazista não é racista. Esse foi um comentário real que deixaram aqui no canal. Então é preciso só lembrar que os nazistas, eles não perdiam tempo falando de pessoas da América Latina como nós, de pessoas negras, de pessoas pardas, porque eles só consideravam que a gente não era gente. Eles viam os negros africanos, principalmente, né, que era o que tinha aqui naquela época, muito poucos latinos, mas eles viam os negros que vinham da África como animais. Então eles não se davam ao trabalho de falar se negro era ou não inferior ou superior, porque para eles isso era tão óbvio. Não era gente, nem perdia tempo com isso, tratava como bicho, abatia se precisasse, usava para trabalhar. Então a gente vê hoje as pessoas achando que existir um partido nazista no Brasil é uma coisa razoável, ou em qualquer lugar do mundo,
é muito estranho e é muito impactante para mim, porque sobre o comunismo é mais o medo de voltar para um regime ditatorial, onde você não tem a liberdade, onde você não pode ir e vir e que você não quer mais, então você saiu desse regime e você bloqueia e não pode mais ter o partido desse regime. Tudo bem, isso é uma coisa, a gente não quer mais esses caras de volta, morreu muita gente durante o comunismo, sumiu gente, que nem a ditadura militar no Brasil, foi bem parecido. É uma ditadura de direita, uma ditadura de esquerda, e as duas aconteceram com várias semelhanças. Não tudo, mas com várias semelhanças. Então, uma coisa é dizer, a gente não quer mais que volte isso. Outra coisa é você dizer, bom, isso daqui é um partido que fala, nós precisamos matar gente, porque eles são inferiores. Essas outras pessoas aqui, na verdade, não são pessoas, são bichos, não são nem gente. E nós somos melhores do que todo mundo. Como que um país onde você vai ser preso se você incitar ao ódio, se você incitar a violência, vai permitir um partido de uma ideologia que basicamente se apoia inteira em ódio e violência? Porque se você tirar o ódio e a violência, não é mais nazismo. Aí você vai fazer um partido de quê? Um partido de direita? Você vai fazer um partido... vai ser outra coisa, vai ser outra coisa. Se você tirar toda essa parte de raça superior, de nós somos melhor, nosso sangue é melhor, nós somos todos, nós somos superiores em tudo e nós temos que dominar o mundo, aí já não é mais nazista, é nazismo. Aí você chama de outra coisa, faz o seu partido lá. Então, tudo em que se baseia o nazismo no Brasil nesse momento é ilegal. Você não pode ter... Eu até estava pesquisando, estava falando com a minha amiga, mas se alguém quiser fazer uma camiseta escrito mulher tem que apanhar, tem que bater em mulher mesmo, será que pode no Brasil? Ela estava me falando, não, isso é incitar a violência. E se fizer uma camiseta tipo preto tem que morrer, morram todos os pretos, alguma coisa assim, isso é violência? É violência. Isso no Brasil não pode você fazer uma camiseta assim. Então como que você vai permitir, digamos, ter um partido escravagista? Digamos que tem um partido que quer voltar à escravidão no Brasil. Você acha que isso tem que ser permitido ou não? Só pensar nisso já é uma ideia tão absurda que dá vontade de dar soco na cara da pessoa só de trazer uma ideia dessa. Aí você entra, aí chega no ponto final, que é, tentando ainda manter esse vídeo curtinho, é a liberdade de expressão. Ai, Ana, mas e a liberdade de expressão? Mas não é melhor a gente saber que as pessoas pensam desse jeito? Eu entendo, e até teve o Monark que estava junto com o Kim Kataguiri e com a Tabata Amaral. A Tabata falou que o nazismo é contra a população judaica e que isso coloca uma população inteira em risco. Não deixa de ser verdade, mas é muito mais do que isso. Não é só ser contra uma população inteira. É você querer exterminar a população inteira e ser contra todas as outras populações que não são a sua. É você falar que você é melhor e que tem os que eu quero exterminar, tem os que eu nem considero gente, e tem os outros lá que eventualmente eu vou dominar, porque tudo vai ficar... tudo tem que se submeter a mim, porque eu sou superior e eu preciso que vocês entendam que eu sou superior a todo mundo. Então, a Tabata falou isso e o Kim tinha falado que ele acha que a Alemanha errou a ter criminalizado o partido nazista. E quem errou aqui foi ele. A Alemanha não errou em criminalizar o partido nazista, foi a coisa mais certa que eles fizeram e vai continuar sendo criminalizado para sempre. Então agora ele está tirando o corpo fora, está falando que o que ele realmente disse sobre o nazismo é que é muito melhor expor a crueldade dessa ideologia nefasta para que todos vejam quanto que ela é absurda. Sufocar o debate só faz com que grupos extremistas cresçam na escuridão e não sejam devidamente combatidos e rechaçados. Isso é bem diferente de dizer que a Alemanha errou proibindo o partido nazista, não é mesmo? Porque uma coisa é você deixar que as pessoas digam o que elas pensam, e com isso eu concordo, você tem que ter a liberdade de dizer: eu sou escravagista, eu quero que volte a escravidão no Brasil. Você tem que poder dizer isso, ou você tem que poder dizer que você é nazista, você tem que poder dizer, porque que nem eles falaram, é melhor que a gente saiba quem você é e que a gente possa tomar as providências adequadas, tipo,
não quero conviver com você, não quero ser seu amigo, não quero trabalhar com você. É uma escolha nossa, então você tem que poder dizer o que você acha. Isso é diferente de incitar ao ódio, isso é muito diferente de você poder fazer um partido político para defender essas ideias e batalhar por elas. Os partidos políticos, eles servem para levar aquela política para frente, né? Fazer com que todas as ideologias do partido avancem, todas as propostas avancem. Se a sua proposta é massacrar pessoas, escravizar, destruir, matar, por que a gente vai deixar vocês se organizarem para fazer isso? É a mesma coisa que você querer que se monte uma gangue oficial, uma milícia armada oficial para sair por aí exterminando gente. Então, da mesma maneira que se a gente começar dizendo que vai ter um partido político que seja contra um grupo inteiro de pessoas, contra os judeus, não é só contra. Nós somos seres humanos acima dos judeus, os judeus são seres humanos de segunda categoria. Então, primeiro você está permitindo que exista um partido que fale que existem humanos que só por terem nascido com um certo sangue, em um certo lugar, de uma certa cor, são melhores, e outros humanos que são piores. Então, até aí, já dá para ver bem como está errado. Aí, quando você é mais branco que os outros no Brasil, você se acha branco, e por ser branco você é superior, e daí por isso você acha que você é nazista, e que ser nazista é muito legal porque eu tenho a pele mais clara do que os outros e por isso eu sou branco e superior. Eu duvido que qualquer um desses brancos do Brasil tenha 100% de sangue alemão ou 100% de sangue, sei lá o que, gente, francês. E mesmo que tiver, você nasceu no Brasil, você é latino, não importa o seu sangue. Eu acho que no Brasil e em outros países também, infelizmente, a gente está vendo essa autoestima estranha, distorcida das pessoas quererem ser nazista, quererem achar que são melhores do que os outros porque têm a pele mais clara. Nós somos todos misturados no Brasil, mesmo que você seja segunda geração. A minha mãe era filha de poloneses, casou com meu pai, que é mistura de italiano com português, com miscelâneas, tem até índio aí no meio. Então, se isso não dá pra ver no meu rosto, se a cor dos meus antepassados, sei lá, indígenas, miscigenados da parte do meu pai não apareceu tanto, isso não quer dizer que eu sou branca, isso não quer dizer que você, amiguinho, que é um pouco mais claro do que os outros, passaria pelo crivo do Hitler. Então, em primeiro lugar, é triste, é bizarro e é doente ver pessoas achando que elas teriam sido escolhidas pelo Hitler como bons nazistas ou como teriam sido aceitos e não exterminados. Vocês tudo aí que estão defendendo o partido nazista, vocês seriam os primeiros a marchar para o campo de concentração, não só judeus. A minha família, como eu falei, não é judia, ela foi exterminada pelo nazismo, foi destruída, sofreu horrores. O meu avô teve um campo de concentração sem ser judeu, sim, por outros motivos de guerra. E não eram só pessoas judias que iam para o campo de concentração, não eram só judeus que sofriam. Se você acha que não sendo judeu você está livre do nazismo e essas coisas não vão abalar a sua vida, você vai ter uma ingrata surpresa um dia se as coisas que você defende, tipo o partido nazista e tal, se isso der certo, o dia que você descobrir já vai ser tarde demais e vai ser uma surpresa bem dolorida. Então eu espero que você nunca chegue nesse ponto. Como sempre, eu não consegui fazer um vídeo curto, né? Eu começo a falar e eu desando. Então aí está, os pontos são... nunca vai ter partido nazista, não podemos ter partido nazista. O dia que a gente liberar partido nazista, a gente tem que liberar partido de bater em mulher, partido de vamos escravizar todos os negros de novo, partido de tudo, porque daí liberou geral. Por que você vai liberar um partido de ódio e extermínio e não vai liberar os outros? Partido nazista não é a mesma coisa do que partido comunista. Partido comunista e partido nazista são coisas diferentes, que precisam ser analisadas separadamente. Isso daqui não é um parquinho,
não é uma pré-escola, não é tia, se o Joãozinho tem, eu também tenho que ter, não é assim que funciona. As coisas são analisadas individualmente e não dá para simplesmente chegar com um papo de ai, mas e o Lula? Para falar de nazismo, gente. A gente tem que ter um pouco mais de maturidade emocional e um pouco mais de maturidade política para conseguir debater essas coisas que nem adulto. Segundo ponto, sim, você tem que ter a sua liberdade de expressão, ter o direito de falar que você acredita nas coisas, é diferente de tentar levar o que você acredita ao cabo, digamos. Você pode falar numa mesa de bar que você acha que mulher tem que apanhar. Você pode encher a boca para falar isso. Se você estiver falando isso sozinho numa mesa de bar, as pessoas vão deixar você quieto, vão achar que você é um babaca, mas tudo bem. Agora, isso é diferente de você encher a boca para falar uma coisa dessas e você chegar em casa e enfiar a mão na cara da sua mulher. Aí, os vizinhos, a mulher, todo mundo pode te denunciar, você vai preso, porque você também pode falar que você quer assaltar um banco, você pode falar que você quer cometer um crime. Falar as coisas não é crime até você começar a incitar as pessoas a fazer aquilo, dizer para elas fazerem aquelas coisas ou começar a tentar fazer. Então, sim, liberdade de expressão é diferente de incitar ao crime, incitar ao ódio, são coisas diferentes. Você tem direito, sim, ao seu direito de expressão, à sua liberdade de expressão. Isso não quer dizer que você possa começar um partido com um tema desses. E, em último lugar, se você acha que o nazismo iria favorecer você de alguma maneira, pense novamente, colega latino-americano nascido no Brasil, falante de português. Você nunca seria da lista do Hitler, por mais que você tenha sonhos molhados com isso, que você acha que você seria o melhor nazista legal do mundo, o Hitler iria cuspir na sua cara, e é o que você merece por acreditar numa bobagem dessas. Então, isso é basicamente o que eu queria falar hoje. Obrigado por assistir. Podemos aprofundar os outros pontos e até a próxima. Tchau!